mau cheiro, né? Uma pessoa recém-enterrada. Recém-enterrada. E até porque eu quando eu tive aqui... Olá amigos, estamos ao vivo aqui direto do cemitério Senhor dos Passos em Guaratinguetá. Acompanhe conosco algumas palestras relacionadas ao evento chamado Café com Arquitetura. As primeiras 2 semanas, quando a pessoa é enterrada, é onde o mau cheiro fica mais evidente. Então é meio complicado, você está dando uma missa, você está fazendo um rito religioso, aquele cheiro dentro da igreja. Então o imperador Dom Pedro, ele assina um decreto proibindo enterros dentro de igrejas. Então começaram a se criar os primeiros cemitérios, e fora das igrejas, tá certo? E aqui também obedeceu essa questão por causa dos grupos de cólera, de varíola que tinha aqui na cidade no século XIX. Geralmente também eles escolhiam lugares altos, arejados, que é o caso daqui, afastados do centro. Afastados do centro. Lembrando, século XIX aqui já acabava o centro. Então era fora do centro, tá certo? Era fora dos limites, por exemplo, da cidade. Então, o que acontece? Um local arejado, um local assim amplo, tá certo? E o Visconde, que é o pai do Dr. Martiniano, ele é o primeiro túmulo, é o 0001, tá certo? O 0002 é a esposa do Visconde, ok? E assim vai, começa a partir dele essa nós temos o túmulo da família Gonçalves Júnior, né? É uma família, hoje essa família, na cidade, ela, por causa de casamento, ela foi desenvolvendo em outras famílias, né? Aqui, esse túmulo é um pouquinho depois da proclamação da República, 1890 mais ou menos. Por quê? Porque do lado do túmulo tem uma plaquinha já citando o Rio de Janeiro como capital federal, tá certo? Ali, bem de frente ali, no Visconde tem um túmulo ali, que eu falo que é um túmulo de estimação, né? Que é o túmulo que eu gosto, e também caiu na época do ensino médio, né? Ele tem atrás Rua da Constituição, número 24, Corte, porque é de 1883, na época o Brasil ainda era um país. E amigo do Comunicação Regional, você acompanha conosco aqui direto da cidade de Guaratinguetá, um evento chamado Café com Arquitetura, organizado por alguns profissionais da área de arquitetura e algumas instituições em parcerias. Neste momento ele explica alguns aspectos relacionados à arquitetura, óbvio, aqui do cemitério Senhor dos Bons Passos, em Guaratinguetá. Esse quem ministra essa palestra aqui ao céu aberto é o professor Leandro, né? E ele relata detalhes aqui desse jazigo principal, se é que podemos chamar dessa forma, eu digo talvez o maior do que do cemitério do Senhor Bom Passo, que é de Antônio Miguel Manuel Gonçalves Júnior, né? Ele está explicando aqui as questões do mármore, né, e seus objetos que constroem esses elementos aqui no cemitério. Essa seria uma representação assim, bem já avançada, que ele encontraria no meio da Idade Média para frente, na França, que é um estilo mosaico. O mausoléu em si, ele foi um monumento construído em memória de um rei persa, né? Um governante persa chamado Mausolo. Ele morreu, ele era muito bem quisto, e aí a mulher dele queria fazer uma homenagem, né? Ele mesmo sendo persa, eles contrataram 4 escultores gregos famosíssimos, e aí eles fizeram um túmulo, né? E aí ficou um túmulo tão famoso que é um túmulo, né? Independente da questão gótica, que é bem posterior, muito tempo depois, essa influência do túmulo persiste, né? Então esse mausoléu ele guarda um pouco dessa monumentalidade, né? Geralmente não é qualquer pessoa que tem um mausoléu, né? É uma família importante, é rica comercialmente, o cara é um político, né? E aí seguindo aqui, ó, eu acho que daria para falar, né? Desse lado aqui, ó, por exemplo, é o tipo de túmulo mais comum, né? O tipo de túmulo mais comum seria o jazigo
que geralmente antes se enterrava a nível do solo, depois começou a se construir, se marcar, né? Então, os primeiros tipos de sepultamento vão ocorrer nos jazigos, né? Primeiro a nível do solo e depois já uma construção melhor, né, para guardar os corpos. O segundo tipo de amigos, estamos acompanhando aqui esse café com arquitetura direto do cemitério Senhor dos Bom Passos, aqui na cidade de Guaratinguetá. Um evento organizado por profissionais da arquitetura. Seria uma estela, né? Seria a mesma coisa que um jazigo, que um túmulo, mas ele tem essa coluna, ó. Tá certo que ele tem uma escultura em cima, então ele meio que já representa algo mais recente, mas o simbolismo está aqui, né? Seria o quê? Antigamente, nas culturas ameríndias, eles erigiam obeliscos, né? E esses obeliscos tinham funções religiosas, políticas, geográficas. Eles marcavam o espaço. Então, apesar de ter um elemento mais escultórico, muito mais recente, ele é um túmulo reto com um elemento vertical que cresce. Isso a gente chama de estela, né? Seguindo nos tipos de representações, para não me perder aqui, porque de cabeça não vou lembrar, você também tem a lápide. O da lápide poderia ser... Deixa eu ver se tem um legal. Legal, a gente ia andando também, que a gente vai conhecer. Estamos aqui acompanhando ao vivo. Para vocês que não puderam comparecer, está aqui acompanhando conosco esse evento muito interessante, repito, sobre a arquitetura. Sim, esse alguns participantes também questionam, perguntam. É da época dos gregos, né? A estela em si, como elemento de estela, é muito antes. Nossa, aí você joga nas primeiras culturas, a figura da estela já aparece. Mais ligado ao cemitério já é algo bem mais recente. Seria o que? Século XVIII para frente, né? 18, 19, entendeu? Essa pergunta que ele fez, que ele sentia porque o cemitério, na minha opinião, todo cemitério da cidade fotografa a cidade, o comportamento dela para vocês às vezes. Por exemplo, na mesma época, quando foi construído esse mausoléu, quando foi construído os invólucros e os esbornos, com relação como a nossa amiga falou, com relação à condição financeira da família. Alguns participantes aqui também oferecem as suas opiniões e seus conhecimentos sobre os aspectos que envolvem o cemitério aqui de Guaratinguetá. Entendi. Essa relação que você falou, daria para falar a questão, por exemplo, da morte, né? Antigamente, muito tempo atrás, sei lá, 200 mil anos antes de Cristo, aos que acreditam que demorou um pouquinho mais de 6 mil anos, que está na Bíblia, já existiam homens, e esses homens, às vezes, eles não tinham muita noção da questão da morte. Eles não tinham muito essa relação, porque era uma relação bem imediatista, né? Então essa morte, às vezes eles abandonavam os corpos simplesmente, né? Já na pré-história, que é muito tempo depois, mais de 100 mil anos depois, eles começam a pensar, né? Da questão deles morarem em cavernas, passarem toda aquela questão glacial, eles começam a conviver mais, não ficar mais perdidos em bandos, né? Errantes. Eles começam a ter um cuidado maior com a pessoa que está junto, que participa. Então eles começam a enterrar, primeiro nas cavernas, posteriormente fora, né? Em estruturas que a gente conhece como as primeiras edificações humanas, que seriam os dolmens, né? Estruturas de pedra que eles construíam, pedras enormes, e enterravam as pessoas. Caminhando para o desenvolvimento das civilizações, você vai ver vários tipos de prática entre os gregos, entre os persas, entre os babilônios.
Aí já entra a espiritualidade e a ornamentação iconográfica. Tendo em vista que a agricultura já surgiu, as pessoas têm excesso de alimento, as pessoas podem pensar em outras coisas, outros tipos de... Vou estudar matemática, vou estudar geografia, quero pensar sobre os deuses, como o mundo foi feito. Então eu acho que a partir disso você passa a ter diversos tipos de prática. Por exemplo, os gregos cremavam, né? Cremavam tendo em vista a vastidão do Império Romano, o crescimento que ele teve, até pelos macedônios. Não daria para enterrar todo esse povo nas cidades, ia dar BO, ia morrer gente infectada. Então, eles cremavam, né? Mas aí o que acontece? Quando o cristianismo surge, começa a dar um BOzinho, porque eles falam, porra, mas essa prática é dos pagãos, eu sou cristão, eu não vou me queimar, eu preciso do meu corpo para eu ressurgir. Como que eu vou ressurgir se eu queimo o meu corpo? Jesus não vai me ressuscitar. E aí eles começam a pensar, primeiramente, por conta de Roma era proibido enterrar nos lugares públicos, eles começam a enterrar em lugares fora, nas criptas, catacumbas, o Tiago poderia falar bem, né? E desses enterros que vão rolando, onde enterra um mártir cristão, ele erege um monumento, né? Uma capela, diversos tipos de monumento. Então o que acontece? Por conta disso começa a se enterrar nas igrejas, que o Tiago e o Leandro estavam falando, essa prática. Para vocês terem uma ideia, qual é o formato desse mausoléu? Gótico, mas o que ele representa? Uma igreja? Uma igreja. Por que ele representa uma igreja? Para que o corpo esteja sempre em santidade, sempre em luz, em Cristo, essas coisas. Porque assim. quando o cemitério é fundado, as pessoas eram enterradas nas igrejas. Por conta dessa questão E aí sanitarista, você continua, por exemplo, a enterrar nas igrejas. Por que todo cemitério tem uma capela? Porque as pessoas continuam, em tese, sendo enterradas nas igrejas. já que havia uma lei, né, não só na província de São Paulo e nos outros estados, Então, sem querer cortar, então, em tese, a presença daquela capela significa que este solo continua sendo sagrado e as pessoas ainda continuam sendo enterradas nas igrejas. Mas este modelo de igreja ficou um pouco ostracizado, estigmatizado apenas por um relacionamento com a ideia de morte. E as igrejas, portanto, da sociedade, aquelas que frequentamos, as missas, continuam lá separadas dessa ideia. Mas isto é uma igreja e as pessoas continuam sendo enterradas nela. E essa questão da preservação do corpo depois da morte nos remete aos egípcios. também. Embalsamento, né? Sim, sem dúvida. Seguindo numa linha do tempo que o Geraldini propôs, esse enterro nas igrejas vai rolar muito na época colonial. Por isso que você vê muitas igrejas. Fala, não, mas uma cidade, Guará, tem várias igrejas. Mas por quê? Precisava de espaço para enterrar a galera. Então, vamos construir igrejas nos outros bairros, porque senão não vai dar. Posso entrar nessa questão colonial um pouco? Pode, por favor. Pra quem não sabe, eu morei em Mariana, do lado de Ouro Preto. Mariana, inclusive, não foi devastada. Só pra quem foi devastado foi Bento Rodrigues, tá, gente? Então, se alguém viu no jornal, somente a Record lá dizendo que Mariana foi devastada, não procede. Inclusive, tem um trabalho, se alguém quiser dar uma verificada, chamado cidadeshistoricas.com.br. Dá uma olhada lá que é legal, tá bom, gente? E entrando nesse sentido, Mariana, por exemplo, eu acho que só no centro dela tem 6 cemitérios e 6 capelas. E você vê ainda, eu não sei como é que foi, é porque eu lembro que lá teve um surto de lepra. A questão local lá foi lepra, deu um BO danado. Mas você vê os túmulos ali dentro, né? Deixa eu até lembrar, isso, por exemplo, tem uma igreja lá que é muito importante, que eu acho que é a São Francisco, fica na Praça Minas Gerais, é uma das principais pontos turísticos ali do local, que fica em Mariana. Lá dentro da igreja São Francisco, essa igreja foi pintada por um dos maiores artistas coloniais da nossa história, que foi o Ataíde, Manuel da Costa Ataíde, junto com o Aleijadinho. Os dois, inclusive, são contemporâneos.
Ele pintou o teto da igreja, então ele tá enterrado dentro dela, porque é um marco para ele isso. Ele inclusive era de família abastada também, porque ele era um cara rico, você vê pelo nível das obras dele. A capela, por exemplo, de Nossa Senhora da Boa Morte, que fica também em Mariana, que ficava onde ficava o seminário lá, eu não lembro de qual ordem religiosa, também foi pintado por ele, várias obras em Ouro Preto e Mariana. Então a gente ainda vê que tem capela, inclusive eu acho interessante, tudo quanto é bairro no centro histórico de Mariana tem cemitério. Eu falei, meu Deus, mas quanto cemitério nessa cidade? Porque aqui em Guará é uma cidade muito menor que a nossa. Eu fiquei meio surpreso com isso. E são cemitérios que você vê que são bem mais simplesinhos, vamos dizer. Aqui ele é bem ornamentado. O cemitério que eu vejo que é mais ornamentado lá em Mariana, não sei se é o municipal, esse inclusive ele é mais recente. Que está inclusive enterrado um famoso poeta local, autor lá de... Eu nunca lembro o nome dele, mas é um dos principais poetas do romantismo. Não é o tal do Alfonso de Guimarães? Ele mesmo, Alfonso. Então, Alfonso está enterrado lá, um dos túmulos maiores da cidade, desse cemitério. Mas você vê, ele é um cemitério mais novo, talvez com uma data próxima desse, só chutando. Mas você vê que as características são diferentes dos cemitérios mais antigos, que são mais simplesinhos, que são da época do colonial mesmo, é bem antes do que vocês estavam falando aí. O colonial, ele vai procurar enterrar as pessoas mais ricas perto dos atos da igreja, né? Depois as pessoas mais simples nas laterais, e assim vai evoluindo, né? Um escravo, uma pessoa pobre, ele vai ser enterrado nesse tipo de cemitério que a gente conhece, né? No caso, o Thiago até... Ser jogado em vala. Acontecia isso. E eles eram jogados em valos, escravos. Sim, exatamente. Até tinha o cemitério Alto das Almas, que o Thiago pode falar a respeito também, né? Que é um importante cemitério da cidade. Dessa questão que rola um pouco antes, da peste negra, o aumento das cidades, aí a galera começa a pensar, puxa, não vai dar para enterrar todo mundo na igreja, velho. Não vai rolar. E aí eles começam a pensar nos cemitérios extramuros, que seria esse tipo de cemitério, né? Como o pensamento sobre a morte vai se secularizando, até por conta da reforma que ocorre um pouco antes, as pessoas vão perdendo essa dimensão espiritual com a morte e o sagrado. Então vai ficando algo mais secularizado, né? Hermético, assim. Há uma certa compreensão sobre essa questão do sagrado que é importante deixar claro. Existe o sagrado cristianizado e existe o sagrado hermético na ornamentação. Então, quando a gente fala ruptura do sagrado, você substitui, por exemplo, num túmulo, o símbolo de um anjo por uma simples mulher. E aí, a princípio, nesse primeiro contato, você pode olhar e falar assim, olha, não é um anjo, então não é um símbolo cristão. É uma mulher, então é algo mais racionalista, materialista, mas não. Os dois são um símbolo de sagrado. A exceção é que a exclusão de um anjo e uma mulher simples é um símbolo que muitas vezes remete a uma ideia hermética. Por exemplo, um dos símbolos mais fortes da República é a Marianne, no francês, né, que é a Miriane. É uma mulher que simboliza a República, a famosa das notas de R$1, da moeda de R$1. Então, os políticos da época, né, principalmente da República Velha, vai ter essa ornamentação tumular de uma mulher, né, com vestimentas normalmente gregas, sem qualquer resquício que possa remontar a uma ideia cristã. Mas ainda assim é uma conexão do sagrado na relação daquela imagem com uma certa escola hermética, iniciática e por aí vai. Por exemplo, este mausoléu, né, é uma forma de uma capela, mas nós encontramos inúmeros símbolos aqui. Temos lá em cima a rosácea, que significaria a geometria sagrada, né, ou a própria busca do sagrado. O infinito no universo. O infinito no universo, que é uma conexão não cristã com a ideia de sagrado. Nós temos, por exemplo, um dos mais guardados segredos. Isso aí, se fala, o pessoal chora. Nós temos um dos segredos mais misteriosos da arquitetura medieval, por exemplo, que é esse arco aqui.
Arco ogival. Hoje esse arco ogival ele é reproduzido numa impressora 3D. Mas na construção civil, isso significava que a pessoa teria que ser um iniciado elevado, para ele entender matematicamente, pelos números do sagrado, dos pitagóricos, como reproduzir isso na construção civil. Porque o arco normal, Tiago, ele não permitia dimensões muito altas de edifício. Então chegava um tempo que ruía. Esse arco, ele apoia duas construções, uma contra a outra. Então ele permite uma maior verticalidade. Então a maior representação do sagrado é esse arco ogival. Nas escrituras tem Jesus como a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra angular é essa, a central, que segurava esse arco. Então esse era o grande segredo, né? Nós temos a tocha invertida, ou seja, a luz que se apaga, a vida que volta agora para a escuridão da morte. As figuras, Tiago, dos leões que podem representar fidelidade, também a coragem, bravura. Essa pessoa que está enterrada aí, ela era uma pessoa digna, né? Não provavelmente muito digna. Nós temos as colunas coríntias, são 3 formas, né? A jônica, a dórica e a coríntia, né? A coluna jônica, ela é simples, reta, uma linha simples. Representa o quê? Justamente isso, simplicidade, a base, né? E nós temos a jônica, que já tem aqueles, né, como se fosse um cacho, né, feminino, já mais trabalhado, que já passa uma mensagem de que já há um determinado conhecimento daquilo, uma certa significação. E depois a coluna coríntia. Por quê? Porque vocês podem ver que na ponta dela já há uma ornamentação trabalhada. Então, o conhecimento para reproduzir aquele tipo de arte numa pedra bruta, por exemplo, era guardado. Então, aquele que conseguia reproduzir a coluna coríntia era alguém muito mais de conhecimento elevado, por assim dizer, dentro dessa questão hermética. Nós temos ali, por exemplo, Você poderia falar, essa é uma questão muito curiosa também, que a gente descobriu, eu pesquisando e depois comentei com o Tiago confirmou, que a gente até comentou no último passeio, né? Você tem um arco, uma rosácea e uma estrutura que sobe. O que significa isso? É a representação dos órgãos masculino e feminino. Exato. Então significa o quê? O órgão feminino, o órgão masculino. Então, ao mesmo tempo que eu represento a morte, eu represento a vida. Na verticalidade e na concepção desses espaços, desses vãos, né? Você tem, por exemplo, a ampuleta alada, né? Que é a ampuleta referente ao tempo e à história, né? que percorre da vida, do nascimento, morte, etc. E ela é alada porque as asas aqui, no caso, é a divindade, ou seja, é o tempo da pessoa que agora passou para a eternidade, para o divino, etc. Ali no altar, nós temos, por exemplo, o pelicano, né, que tira as suas próprias vísceras e alimenta os seus filhotes. É uma história muito complexa para a gente entrar, daria uma outra palestra. E depois, do outro lado, uma pomba, né, que representaria o Espírito Santo. Então, assim, em termos de simbologia, você pode chegar, a proposta nossa, né, é juntar essas disciplinas, a teologia, a arte, a história, para reconstruir esse caminho do conhecimento, né? Então, você pode se posicionar diante dele e fazer apenas uma leitura estética. É gótica, o gótico surgiu do período tal, e ir embora com o gótico. Mas você pode chegar aqui, junto com o gótico, fazer uma leitura histórica. É um mausoléu do período pós-império, início da República Velha, o pensamento era assim, a sociedade se organizava assim, e aí você vai embora com o gótico e com a história. Com a teologia, você pode chegar aqui e ir embora com a arte, com a história e com toda a representação simbólica e as influências, não só religiosas, mas herméticas por trás daqueles que estão aqui enterrados. Então, é esse conhecimento, né, que a gente tenta resgatar dentro dos passeios que a gente tem. Uma curiosidade, voltando um pouquinho para trás, aqui na vizinha cidade de Aparecida tem um bairro, né, vamos dizer assim, o bairro do Bonfim. Já está praticamente extinto. Lá tem uma igreja, a Igreja do Bonfim.
Não me pergunta o nome do homem agora que eu não me lembro. Mas naquele tempo, no finalzinho já do século XIX, ele não tinha um relacionamento muito legal com os padres de Aparecida e ele queria também ser enterrado dentro da igreja. Ele era um rico fazendeiro na época do ouro do café. Aí numa viagem dele para Portugal, o navio parou em Salvador, na Bahia, e ele viu a igreja do Bonfim. E ele começou a criar uma ideia de construir uma igreja no terreno dele para ele ser enterrado dentro da igreja. E ele veio de Portugal já trazendo todos os paramentos da igreja, e ele construiu a igreja e hoje o corpo dele está enterrado dentro da igreja do Bonfim aqui de Aparecida. Então, essa questão que você falou toca na questão do cemitério extramuro. Por que desses tipos de cemitério dos Passos é um deles, né? Tendo em vista as leis sanitaristas que o Leandro falou, o Thiago falou, e também o surto de crescimento das cidades, fica difícil enterrar nas igrejas, né? Tendo em vista que o Estado estabelece locais para o enterramento público, as pessoas começam a transformar esses espaços em igrejas, né? Então aí você vai ver toda uma questão tumular que pensaria vocês darem uma olhada, se vocês quiserem dar mais um pouquinho. Amigos, estamos aqui ao vivo, direto da cidade de Guaratinguetá, onde acontece alguma palestras, né, do café, do evento titulado Café com Literatura aqui no cemitério Senhor dos Bom Passos. Túmulo lápis, ó. Licença, um pouquinho. Antigamente os túmulos eles vinham com algum tipo de marcação, né? Então, com o tempo, essa marcação de onde era a cabeça e o pé, ela vai evoluindo até ela incorporar elementos, né? Então, esse aqui seria um belo exemplo, seguindo a linha dos tipos de túmulo, do túmulo lápide. Depois a gente tem também, vou andar para cá que aí tem que andar, ó. E aí a gente consegue mostrar. Tanto a questão do túmulo lápide, a gente tem também a questão do túmulo cruzeiro. Por que a gente tem aqui, ó, uma estela, que é aquele monumento que eu te falei, bem em cima do jazigo, mas a gente tem uma baita de uma cruz. Antigamente, quando os cristãos queriam santificar um espaço, eles colocavam uma cruz. E as pessoas começavam a acender velas e tal. E aí eles faziam isso também quando tinha, no caso, algum ato de violência, algum crime muito grave que eles achavam que tornava aquele lugar impuro, eles colocavam uma cruz. Então esse aqui seria um belo exemplo de um cruzeiro. É um túmulo, mas ele representa tudo isso. Com a questão do barroco, tem a reforma protestante, criticando os católicos, os papas. E aí, nesse período, começa a se colocar muitos cruzeiros para o Brasil inteiro, né? Então, esse túmulo simples, que é construído muito tempo depois, ele guarda essa informação, né? Essa questão de afirmação da fé católica, com uma cruz grande, né? E aí a gente poderia falar também, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vocês conseguem ver aquele túmulo ali, ó, que tem uma cúpula cinza, ó. Se passar aqui. Tá aí, amigos, vocês estão acompanhando conosco o evento Café com Arquitetura, aqui sendo apresentado no cemitério Senhor dos Passos. A estela não é uma evolução do empilhamento de pedra que nos remete às pirâmides? A cultura nórdica também tinha um tipo de empilhamento de pedra que eles chamam de cairn, né? Então a estela, por ser de influência ameríndia, ela é uma coisa similar que ocorre no período. Dá para falar a respeito também do oratório, que seria um outro tipo de construção cemiterial, que ele ocorre da seguinte maneira: os reis da Idade Média, eles queriam um espaço para fazer as orações, mas por conta das guerras esse espaço tinha que ser móvel.
Então não se tinha como levar as igrejas. Logicamente eles começam a pensar em construir espaços que eles possam levar os santos, uma imagem, né? Geralmente essas figuras ficam com o rei, com as pessoas da corte. E aí aquele túmulo que tem uma cúpula cinza, ele representa isso. Porque aí o túmulo deixa de ser uma estrutura horizontal e começa a ter um espaço de adoração, né? Então, aquela seria mais uma dessas formas que a gente encontra no espaço cemiterial, que é o oratório. Da evolução do oratório, a gente poderia falar, no caso, aquele mausoléu como uma capela. Então, da evolução do pensamento do oratório, de um espaço reservado a colocar uma imagem, acender uma vela, fazer uma oração, você começa a ver, no caso, um espaço realmente dedicado a você fazer uma celebração. Apesar de ser um mausoléu, ele também é uma capela, né? Esse mausoléu gótico é um espaço criado para você ter uma relação com o sagrado, para você homenagear o morto, para você orar pelo morto, né? E tendo em vista que, seguindo o passo a passo, dizem que, deixa eu ver se eu acho o nome diz que tinha um rei francês chamado São Martinho, né? E o pai dele não queria que ele fosse cristão. O pai dele detestava isso, pegava super mal. E aí parece que, desrespeitando o pai, ele se tornou soldado romano e continuou cristão. Cagou e andou. E aí parece que um dia ele encontrou um mendigo, rasgou a capa dele de soldado, que na época era caríssimo, cobriu o mendigo. Quando aconteceu isso, de noite, ele sonhou, parece que Jesus apareceu para ele. Falou, pô, cara, você é o cara, velho. Você, ó, parabéns, você é foda mesmo. E aí o que aconteceu? Por conta disso, São Martinho, que era um soldado romano, ele desiste do serviço militar. E aí essa capa, ou o pedaço da capa que sobrou na França, começa a ser adorada. Eles levam na frente de batalhas, os caras fazem juramentos, qualquer tipo de ação, a capa do cara aparece. Então essa capa acaba virando um elemento sagrado. E aí um corpo de exército, chamados capelanes, guardam essa capa. Por isso que os pastores e padres que são militares são chamados de capelão. E aí o lugar onde eles guardavam esse manto vira a capela. É um mausoléu, mas também tem uma função de capela, né? Seguindo a questão, ó, dá pra gente voltar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue voltar, ó, pra gente falar dessas esculturas aqui, ó. Ó, a gente tem esse espaço aqui perto do escritório. Aí, amigo, você está acompanhando conosco Café com Literatura, aqui direto do cemitério Seguro do Bom Passo. Bora te cortar. Aqui é um pouquinho apertado, vai ser difícil passar para nós. Nós estamos aqui acompanhando, tem você tem essa oportunidade que não está acompanhando ao vivo, mas vai poder assistir logo mais. Está aqui. Aqui são extremamente estreitos, né, aqui os espaços aqui. Você quase não consegue se mobilizar por aqui. Que é do começo do século, na questão do estilo, não sei da questão da datação realmente. E o Tiago poderia falar, né? A questão do túmulo como monumento vai representar o quê? As tradições gregas dos cultos aos heróis, né? Os gregos tinham a questão do herói, esse herói depois de morto era celebrado, venerado, e dessa tradição eles começam a construir monumentos públicos para as figuras, para os presidentes, para todo tipo de pessoa. Então, quando você se depara com uma escultura dessa em mármore, não sei se é o mármore colonial, se chega a ser o
Carrara, né, que é italiano. Carrara. O colonial ele tem uns veios bem amarelos, né? Mas eu não consegui definir bem. Quando você se depara com um túmulo desse caríssimo, se a gente fosse orçar hoje um metro quadrado do mármore é R$1.000. Se você pegar um bloco ou uma escultura maciça em mármore, eu não sei quanto que sai, né? Então, tranquilo. Opa, por favor. Então, essa representação já perde um pouco da questão do sagrado, porque ele representa um marco político, um marco econômico, um marco geográfico. Tiago, se você puder falar um pouquinho da figura do anjo nas religiões, acho que seria bacana. Então, eu queria... A gente tem 3 anjos, ó. Eu queria propor para vocês um exercício de iconografia, tá? E eu quero começar perguntando para vocês, quando vocês olham para essa imagem, o que vocês enxergam? O que vocês veem? Você tem uma pata de leão aqui, ó. Primeiro item. Eu vejo que o anjo está numa posição assim, meio de proteção, né? Sei lá, esperando uma batalha, esperando uma guerra. Por que ele tá, o Thiago? Ele olha para cima e ao mesmo tempo a espada dele aponta para baixo, ó. Por quê? Só assim. Você vê um anjo, né? Vocês enxergam um anjo, é isso? Todo mundo vê um anjo, né? Um anjo, né? Bom, no estudo de iconografia, existem 3 etapas. A alegoria, a iconografia e a iconologia. Tá? A alegoria é essa primeira fase da leitura simbólica, onde os símbolos remete a nós pelas formalidades do conhecimento que nós já possuímos. Então, por exemplo, nesse primeiro contato a gente consegue identificar o quê? Asas, um homem, e aí a gente vai formar a figura do anjo, tradicional, do cristianismo, etc. Então isso é a alegoria. A iconografia é quando você já, com base na alegoria, começa a identificar alguns elementos a mais. Então, por exemplo, é um homem seminu, ok? Ele tem uma espada na mão. Então, nós já estamos identificando alguns elementos. No cristianismo, no entanto, não existe anjos com formas humanas. Porque o judeu tem esse problema de representar o corpo, né? Representação do corpo. Então, por exemplo, as figuras aladas na Bíblia são 6 asas, olhos por todas as partes. Alguns são cabeças de homem, de touro, de leão, tudo ao mesmo tempo. Então não existe um ser humano de asa que representa um anjo no cristianismo. Então a gente já conseguiu, com base na iconografia, fazer uma leitura de que não é um anjo. É Miguel. Não é, porque Miguel seria um arcanjo. E os arcanjos têm armadura. Este é seminu. Não poderia, né? Não poderia. É mais pobre, então. É mais pobre. E a partir de então a gente entra na fase da iconologia, que é buscar referências. E aí nós vamos encontrar os seres alados em figuras humanas apenas nas tradições pagãs. Puxa vida, ferrou então. Inclusive, se o cara coloca um símbolo cristão aqui, ó, e põe uma escultura pagã... Pode falar. Inclusive no judaísmo do primeiro século, né, lá dos israelitas, não tinha o anjo, que só veio a fazer parte, influenciado pelos persas depois do segundo templo, né? Exato, a Sheera, por exemplo. Aí depois houve um remodelamento da escritura, né? Exato. Com o rei Josias, que passou a integrar Exato. toda essa questão dos anjos e demônios, exatamente. Né? E aí fica a questão, nossa, então quer dizer que o artista era um entendido, um erudito, né? Que entendia das histórias pagãs e fez uma profanação? Não. No século XVII surgiu um grande, uma personalidade que veio ser conhecida na história da arte, que é Cesare Ripa, ou César Ripa. Ele escreveu um livro chamado Iconografia. Esse livro
Isso por volta de 1650, contemporâneo de Thomas Hobbes. Sensacional. E nesse livro ele ilustra, cria várias ilustrações de representações artísticas. E aí ele vai se basear em diversas tradições. Uma dessas tradições são os seres alados. Por exemplo, quem já ouviu falar de hipnose? O que é a hipnose? Hipnose é basicamente você fazer uma concentração no seu corpo e você acaba vendo aquilo lá como uma realidade. Você, basicamente adormece, entra num estado alterado. Exato. Hipnose vem da alegoria da mitologia grega de Hipnos, que é um ser alado, seminu, que levaria, portanto, as almas ao submundo. Ah, entendi. E por isso Hipnos. Tiago, Pode ser só rapidinho, pode ser uma composição artística clássica do escultor. Que falou ou pode assim, ser também, ou uma pode coisa, ser, Tiago, uma coisa que é bem comum no período, livros de catálogo de escultura. Exato. Ah, eu gostei dessa. E pode ser apenas o artista pegou e falou assim, olha, eu vou reproduzir um catálogo, né? Ou seja, a alegoria tradicional de que todo mundo sabe sobre os anjos, e vou fazer um anjo, porque o anjo tem essa conexão, né, de conduzir o espírito ao além, a divindade após a morte. Se você pudesse falar pra gente, porque tem 3 diferenças de anjos, ó. Exato. 2 anjos que parecem de influência barroca ou rococó aqui, ó. Em questão de estilo, não. Isso aqui já seria quase um neoclássico para arte nouveau. O estilo do anjo. Tem 2 anjos crianças e depois uma anja ali com uma grinalda. Se pudesse comentar o que é cada um. Então, vamos falar a data que foi. Exatamente. Todos por volta do final do século XIX e início do século XX. Todos esses túmulos, né? Continuando a questão da iconografia, por exemplo, assim como não existe na tradição cristã anjos que são homens de asa, isso é uma interpretação futura, envolve toda a questão de história da arte, Dionísio, que vai compor a hierarquia dos anjos, né, no Corpus, que é um manuscrito do século IV depois de Cristo, mas nós temos ali as crianças nus aladas, né? Como não existe na iconografia cristã, né, estes seres, a busca, portanto, dessa representação está nos cupidos. O cupido não é cristão. O cupido é a forma infantil de Eros para os romanos, né, que era, na verdade, chamado de Erotes, ou Erostes, em algumas tradições. Era realmente o deus do amor? Na verdade, a referência do deus do amor, por isso que é o erótico, né, relacionado à questão da sexualidade, do sentimento e do amor. Mas não é o amor sentimental do próximo, é o amor do belo, que vai ser descrito por Platão no banquete, né? Que lá Platão vai falar exatamente dessa figura. Então essa representação, por quê? Porque é a busca do belo, né? Por isso, portanto, o Eros, dessa beleza, filho de Afrodite e Hermes, por isso a representação infantil, e ele tem a flecha na mão, e em algumas representações é a tocha nas mãos, porque ele é da força, ele é da guerra, ele é do amor, ele é do sentimento. Aí eu sei que na cabeça pode, nossa, mas então estão profanando, né, aquela questão. Na verdade, há uma sincretismo. Exatamente. No Renascimento, né, na Renascença, na França, o que eles vão fazer? O que esse movimento vai fazer? Ele vai fazer um resgate, sobretudo, da cultura greco-romana. Os clássicos da literatura, os clássicos do teatro, da pintura e principalmente da escultura. E o que vai acontecer? Com o resgate, né, dessa reconexão com a cultura helênica, né, e as suas tradições mitológicas, vai haver uma pequena migração dentro da arte. Então essas representações dos anjos vão ser empréstimos dessa cultura pagã e obviamente vão influenciar o barroco italiano, né, as ornamentações das igrejas com os querubins, serafins, arcanjos e anjos, que são
todas as representações e cada um com a sua figura física, que nada tem a ver com figura humana alada, né? E depois vai entrar no rococó. O rococó é a influência direta da estética luso-brasileira, ou seja, já é Mafra, Portugal, chegando ao Brasil por meio da arte, a representação de Eros nos anjos da iconografia cristã. É isso aí. Aqui, ó, a figura feminina, né? Mais uma vez, não existe anjas. Aí você pode falar, não, é porque a igreja é patriarcal. Não, não existe nem homens anjos. Existem figuras angelicais que têm outras formas que não são humanas no cristianismo, né? A mulher, por exemplo, a única representação de uma mulher alada na Bíblia está no livro de, se não me falha a memória, Isaías, aonde ele vai falar, ele tem uma visão e o templo que havia sido saqueado, o templo de Abel, o templo de Deus, começa a ser profanado pela deusa Star, que vai originar o nome Esther, por exemplo. E Star tem as suas sacerdotisas aladas, né? Ou seja, é a primeira e única vez onde uma figura humana com asas é representada na Bíblia e dentro de uma tradição pagã. Pode falar. Você poderia comentar pra gente aqui, porque tem alguns elementos que são interessantes. Ela tem meio que uma guirlanda na mão, e aqui na parte de baixo, tirando a questão do pé de leão, ela tem uma concha. São várias conchas, ó. Tanto Acho que naquela, é uma urna, né? Tanto uma urna. Tanto naquela primeira imagem, naquela primeira figura completa, é a urna funerária, né? É onde representa que estaria repositado os restos mortais da pessoa que está ali enterrada. A guirlanda nas mãos dela é um misto de rosas e a flor de Hera. A flor de Hera é uma flor que ela não murcha no ano inteiro. Ah, entendi. É uma flor que ela permanece sempre viva em todas as estações do ano. Então ela representa essa eternidade. Se não me falha, aqui ó, a flor de Hera na cruz. Então você tem a cruz como uma passagem para a nova vida, né? Um símbolo do cruzamento do plano material com o espiritual. Plano material com o espiritual. E você tem ela circundada pela flor de Hera, que é a flor que não murcha o ano inteiro. Então é uma flor que seria eterna. Dentro dessa iconografia feminina, nós temos a representação da deusa Clio, que é a deusa da história. Então nós poderíamos dizer que a mulher está coroando, né, a pessoa que aqui está enterrada. Também a deusa Nike. Seria uma criança, né? Exato. Da vitória. E essa personificação feminina, na verdade, é um empréstimo, né, de tradições principalmente helênica, né? Mas os quadros muito antigos, eles têm. É porque os quadros são todos resultados do movimento que surgiu da Renascença. Então houve a necessidade de se retratar seres alados. Como no cristianismo não existe seres alados de forma antropomórfica, ou seja, humanas, Nem na Bíblia? Na Bíblia não. Os seres alados, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, são todos seres de forma incorpórea. Se você for ler e buscar nas escrituras, você vai ver que eles têm 6 asas, eles têm olhos por todos os corpos. Você vai ver que eles têm umas rodas como de fogo. Então são várias descrições das suas formas que nada tem a ver com figura humana. Um homem de asa. Agora fiquei com uma curiosidade. No livro, acho que de Tobias, ele aparece, o anjo Rafael aparece, inclusive segurando um Então, peixe, né? é porque na verdade, tanto o Tobias, Enoque, né, por exemplo, que já é um apócrifo, você tem a manifestação corpórea dos seres. Então, existem momentos nas escrituras em que os anjos, por exemplo, eles se incorporam para manifestações, mas não é a forma física deles. Então existem momentos que homens tiveram contatos com outros homens e na hora de descrever disseram, olha, estive com um anjo. Mas é porque este anjo que tem a sua forma física totalmente diferente da forma humana, tomou a forma humana para se relacionar, mas não que eles sejam humanos de asa, como nós vemos nessas representações.
os humanos com asas, né, essa forma antropomórfica, são formado em empréstimos da teologia e cultura curso helênica, sobretudo algumas tradições pagãs. Inclusive, o livro de Tobias, ele não é aceito na tradição protestante, correto? Exato. Por isso. Não, Porque teve esse contato com ele ali, Exato. então tem a ver com o cânone judeu. Então, assim, Ali você falou que é uma urna, mas ela é usada ou ela foi usada só como enfeite? Então, aqui é uma representação apenas ornamentária, não existe os restos mortais aqui. Na verdade, para ter uma noção mais clara de como é a representação de um querubim, serafim, basta ler Apocalipse. Exato. Apocalipse. Ali na frente tem, ali ó, bem aqui de costa pra gente, tem um anjo que ele tem uma corneta na mão, né? Então seria o anúncio, né, do fim dos tempos, seria o anjo do Apocalipse, por exemplo. Então a gente tem essa relação, né, com a ideia cristã, com a influência helênica dentro da arte cemiterial. Esse conjunto aqui, eu como artista, eu achei o conjunto mais bonito escultórico. Eu defini a princípio como de influência neoclássica, né? Que seria o quê? Uma releitura da estética grega, clássica. Mas quando eu mandei para uma pesquisadora de São Paulo, ela me fez entender que era Arte Nouveau. É um neoclássico com influência de Arte Nouveau. O Arte Nouveau é mais rebuscado, então ele é mais detalhado. E é o mais belo conjunto. Esse e aqueles outros anjos. Você tem também conjuntos de outros tipos de esculturas em ferro ali, ó. E mais pra frente. Eu gostaria de convidar vocês agora para o Leandro, ele vai comentar sobre o túmulo do Rodrigues Alves ali em cima. Tá aí, amigo, vocês acompanham conosco. E aí a gente aproveita e já desce pro outro lado. Ao vivo aqui direto do cemitério do Espaço, na cidade de Guaratinguetá. Estamos seguindo para um outro ponto do cemitério. Nossa frente aqui, amigos acompanhando, José Carlos Ribeiro e outros amigos aqui. O professor de História vai nos apresentar agora o túmulo do ex-presidente Rodrigues Alves. Ele vai relatar um pouco o José... Então, esse daqui é o túmulo do conselheiro José de Paulo Rodrigues Alves, esse túmulo do Alves. ex-presidente. Tá certo? Foi Seu professor Leandro vai proferir uma palestra, né? Aqui da cidade de Guaratinguetá, né? Todo mundo pensa que o túmulo do Rodrigues Alves está enterrado lá nos 3 mausoléus que tem na família Rodrigues Alves lá embaixo. Não, ele está enterrado aqui. Aqui nessa parte aqui. É um túmulo até simples, né? Para a grandiosidade do Rodrigues Alves, né? E enfim, esse é um túmulo clássico do século, já do século XX, né? Feito em mármore de Rosé, tudo. E ilustra a presença do conselheiro aqui no cemitério. Nós temos uma plaquinha aqui, que é uma homenagem à Secretaria de Estado da Cultura, foi feita em 1988, tá certo? Junto com a reconstrução da capela, também foi feita também em setembro de 88, tá certo? E por que ele está enterrado aqui? Por que ele está enterrado lá embaixo? Tem um conjunto bonito, né? Tem um conjunto bonito, maravilhoso, esplêndido lá embaixo da família Rodrigues Que não Alves. parece um túmulo de um presidente, né? Não parece, não parece. Na verdade, o que acontece? Aqui nós tínhamos aqui nesse caso, elos, uma corrente, para isolar o túmulo, né? Para evitar que as pessoas sentem no túmulo, evitar que as pessoas, né? Eles tinham muito essa preocupação com respeito tumular, né? Mas novamente insistindo na pergunta, por que o Rodrigues Alves está enterrado aqui e não lá? Por quê? Porque ele é mais próximo da igreja, ou seja, o acesso é maior. Sim, pode ser. Porque a pessoa entrou aqui, entrou na capela e vai ter acesso ao túmulo muito mais fácil do que ir até o final onde está aquela maravilha. Porque na verdade a família Rodrigues Alves está meio pulverizada aqui no cemitério, né? Eu tenho um conselheiro aqui, tenho o pessoal que está lá embaixo, eu tenho o túmulo Rodrigues Alves para cá também, entendeu? Então ela está bem pulverizada porque é uma família numerosa. Então não dá para se enterrar todo mundo no mesmo espaço. Como esse túmulo ele tem um poder histórico e turístico, por
se tratar de uma personalidade nacional, ele foi recentemente reformado, até acho que até o Custódio pode falar melhor sobre isso, né? E vocês podem ver que já há uma perca da ornamentação, né? Já não há aquela preocupação, né? Até da questão que eu acho que cabe também falar, você vê a maioria desses túmulos com escultura desse período do final do Império, né? Quando começa a entrar no modernismo, por exemplo, o Art Deco, que é essa escultura aqui desse Cristo atrás do Geraldino, é uma escultura com influência de Art Deco, que seria aquele estilo que a gente vê no Cristo Redentor, né? Então a ornamentação ela vai se limpando e vai ficando algo bem racionalista. E seguindo a linha do modernismo, que é proposta pelo Le Corbusier, você vai ter uma arquitetura funcional, então o ornamento ele vai para o saco. Então aqui a gente olhando, a gente consegue já... Esse túmulo é antigo? Esse túmulo aqui, ele é... né? Porque na verdade tem duas pessoas aqui. Tem o conselheiro Rodrigues Alves e tem o José de Paula Rodrigues Alves, que é nos anos 40. Né? O conselheiro ele já é mais antigo, é 1919. E aqui é o José de Paula Rodrigues Alves, que é irmão dele. Você poderia falar pra gente o seguinte, né? Que tá do outro lado, esse nós vamos conseguir depois. Falar um pouquinho do Visconde e do Dr. Martiniano, que é o doador desse Nós vamos corrigir aqui, apresentamos esse túmulo aqui como José de Paulo Rodrigues Alves, do ex-presidente, mas não é. O ex-presidente é o conselheiro Rodrigues Alves, Quanto mais perto que é um outro membro da família que está mais sepultado também. importante e mais distinta a pessoa é. Importância. Por que o túmulo do Visconde é o 0001? Porque não sei se vocês perceberam, tem uma plaquinha de Argate nos túmulos com a numeração feita nos anos 50. Né? O censo feito nos anos 50. O do Visconde é o 0001. Por quê? Porque foi o pai do Dr. Martiniano. Tá certo? E o túmulo do Visconde, né? Que tivemos um acidente aqui, caiu uma árvore em cima do túmulo, porque ele tinha uma escultura em cima também. Tá certo? Então, o túmulo do Visconde também é um túmulo de importância ímpar para o cemitério, não só do Visconde, não só a da sua esposa, está ao lado dele. São praticamente dois. O túmulo do Dr. Martiniano, que daqui a pouco nós vamos ali vê-lo, né? E o da Maria Augusta, tá certo? Que é a famosa loira. Na verdade, lá no Instituto nós temos um parente direto da Maria Augusta que é membro, né? Aí eu fiz a pergunta que não quer calar. Qual é a sua opinião com relação à família, da família com relação à Maria Augusta? Aí ele falou, ó, Leandro, primeiro ela não era loira, ela era ruiva. Já começou aí. Segundo, se a história for para se perpetuar, sim que se perpetue. Por quê? Porque a história está fadada a se encerrar. Tá certo? Porque hoje em dia as atuais gerações não estão interessadas mais. Tem o valor mais com relação a Maria Augusta. Então, só para finalizar aqui no conselheiro, aqui eu tenho uma nota, eu sou numismático, colecionador de dinheiro, tem uma cédula de R$10.000, 1923, tá certo? Que é uma das poucas cédulas que tem o Rodrigues Alves acho que é a única, se duvidar, tem o Rodrigues Alves na frente, tá certo? Então, essa cédula aqui, ela mostra o quão importante foi o Rodrigues Alves até mais ou menos meados dos anos 30. Depois vai se perdendo, vai se findando, né, a sua importância. Leandro, eu sei que mexe com história. Qual o valor nós colocamos ainda em Rodrigues Alves? Porque eu não vejo o quão valorizamos os guaratietaenses. Porque nós temos homenagem a vários músicos, como várias pessoas nacionais daqui, e não tem participação do real cidadão, dono da cidade, vamos dizer. Na verdade, essa questão é uma questão assim, é um pouco assim de valorização da terra com relação aos seus filhos, né? O Rodrigues Alves, por quê? Porque no Brasil nós temos uma tradição com relação à política meio degradante, né? O pessoal, o brasileiro, ele não gosta da sua política. A verdade é essa. O que acontece? Com relação à homenagem a políticos, eles têm essa tendência mesmo, a ir se perdendo com os anos, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos o túmulo de um presidente. Lá no Rio Grande do Sul nós temos o túmulo do jazido de Getúlio Vargas. Pouquíssimas pessoas vai, quase ninguém.
Né? Túmulo de Tancredo Neves, em Minas, também ninguém vai. Então, mas a pergunta não só de Conselheiro Lisão, mas o Filho Oliveira, o Zerbini, que nós temos aqui daqui de Guaratinguetá, e nós não vamos lá. Tudo uma... Guilhermando Reis, que faz... Mas aí tem o Geraldinho partiria de uma educação cemiterial, de estar visitando esses espaços. Porque se a gente nem tem a cultura de visitar o cemitério, que dirá as pessoas que estão lá. Então, mas eu digo na parte de história. Ele é um professor de história, e qual que é o transparecer para os alunos que estão aí começando, se a gente faz essa cultura, gera esse gosto por ser guaratinguetaense. Na verdade, o que eu trabalho? Eu trabalhava em sala de aula até então. Né? Eu sempre fazia a ponte dos assuntos, né, principalmente do século XX, com a cidade. Porque eu vejo que é que o aluno tem em mãos hoje em dia. Ele tem mais contato com a cidade. Não tem contato com o mundo exterior. Até tem um contato via online, né, mas pessoalmente poucos têm, quase ninguém. E dão menos valor ainda. Então, é mais uma questão mesmo de pontes que muitos aqui não fazem. Entendeu? Muitos aqui não valorizam a sua história. Entendeu? Uma coisa que eu percebi, desde quando eu me formei, eu cheguei a falar isso uma vez, no meio da rua, ao Alberto, falei, Guará não tem jeito. Sim, Guará tem jeito, sim. Até falei com o Vitor, Guará tem jeito, né, Vitor? Várias vezes repito isso pra ele todo dia. Entendeu? E esse jeito tem que ser dado por nós. Por nós. Tem que partir de nós. Tá certo? Se, por exemplo, o Dr. Martiniano, poucas, que é o próximo turno que nós vamos falar agora. Bom, amigos, se for o professor Leandro ministrando uma palestra aqui direto no cemitério Senhor do Espaço Guaratinguetá, daqui a pouco a gente volta com outras imagens aqui ao vivo.